Hoje eu trouxe dois presentes para vocês sobre o Código Florestal. Eu trouxe uma lista de artigos que eu já selecionei para você ler e eu trouxe um quadro para você entender a diferença entre reserva legal e área de preservação permanente, que são os assuntos que mais caem em prova sobre essa matéria, o Código Florestal. Fala, concurseiro do Brasil, Gabriel Morim na área. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Aqui a gente vai conversar sobre concurso público, vamos ter aula de processo civil, direito ambiental e vamos falar do mundo dos concursos. Eu quero encurtar o seu caminho até a aprovação. Se inscreve e curta esse vídeo. Galera, é aqui, ó, direto ao ponto. É essa lista de artigos que eu quero que você saiba e essa tabelinha aqui. Nós vamos falar melhor disso agora. Eu vou trazer essa lista e vou te diferenciar APP de reserva legal. Então vamos direto ao ponto. Eu quero que você tire um print dessa imagem aqui. Pode tirar um print do seu celular, do seu computador. Tirou o print? Pois bem. Então se você não tirou o print, volta no vídeo e tira o print. Eu já li o Código Florestal, obviamente, algumas vezes. E eu já selecionei os artigos que mais caem, que mais tem cara de prova. E em negrito, com marca-texto, estão os artigos que você tem que decorar, porque são os mais complexos, os mais complicados, os que mais caem em prova. Agora eu vou falar um pouco daquilo que é mais básico, que cai muito, que você não pode errar, e o caminho para você poder estudar bem essa matéria e enfrentar qualquer questão sobre Código Florestal. Galera, as questões de direito ambiental nas provas de magistratura de Ministério Público geralmente são questões fáceis ou medianas na prova objetiva. Isso quer dizer que o nível de dificuldade da matéria direito ambiental não é um nível de dificuldade tão elevado. Com estudo bem rarefeito, bem superficial, você consegue tirar uma nota entre 7 e 8 quando nós temos aí 10 questões. Olha a minha gatinha aqui. Ai, querendo aparecer no vídeo. Bia. Então, galera, você vai ler esses artigos, vai decorar os artigos, mas vai fazer bastante questão. O que mais cai, vamos falar hoje aqui, que é reserva legal e área de preservação permanente. Agora, vamos começar só com essa breve introdução. Você vai ler esses artigos aqui e eu vou te dar um caminho para você estudar as coisas mais complexas. Primeira coisa mais complexa, esse perdão ambiental. Houve um perdão, uma anistia para os desmatamentos ocorridos antes de 22 de julho de 2008. Tá? Então, houve aí uma transição de regime jurídico em que os desmatamentos ilegais antes dessa data foram parcialmente perdoados. Mas eu estou simplificando, que é muito complexo. Não costuma cair uma questão tão complexa sobre essa anistia em primeira fase. Nunca vi também em segunda fase, nem em prova oral, mas é bom estar preparado. Então, se vocês quiserem, eu posso até trazer uma outra aula só sobre essa anistia ambiental, mas com estudo mais contundente você pode se preparar. Não vou exaurir isso aqui, é bom você saber esse marco temporal, é importante. Então, o artigo 61A é um exemplo dessa anistia que eu estou falando. E aí passa por alguns conceitos como área rural consolidada, tem até conceito de área urbana consolidada. É bom você ler com calma. Não costuma cair muitas questões dessas, mas se cair é bom estar preparado. Tanto a APP quanto a reserva legal, eu já falei isso em outro vídeo aqui sobre o SNUC, são espaços territoriais especialmente protegidos. A Constituição, no artigo 225, comanda ao poder público que crie esses espaços territoriais especialmente protegidos. A lei do SNUC cria as unidades de conservação, que são espécies do gênero, espaços territoriais especialmente protegidos, e o Código Florestal cria aí pelo menos dois espaços territoriais especialmente protegidos, que são a reserva legal e a área de preservação permanente. Então, é bom você trazer numa prova de segunda fase, numa prova subjetiva, a natureza jurídica da reserva legal e da área de preservação permanente, que são espaços territoriais especialmente protegidos. E você vai citar o artigo 225
parágrafo 1º, aí eu não sei se é o inciso 3, 4, e vai citar esse artigo. Já vai ganhar muito ponto. Então, para você começar a redigir uma questão subjetiva, é sempre legal você começar da Constituição e começar explicando qual é a natureza jurídica desses conceitos. E aí, é essa natureza jurídica, você já vai ganhar pontos muito relevantes se você começar a tua questão assim. Olha essa gatinha aqui, querendo atrapalhar o vídeo ou aparecer no vídeo. É a famosa gata Mia, galera. Não liguem para isso. Então, não esqueçam dessa natureza jurídica. Eu trago aqui brevemente outra regra que cai muito também, que é essa do artigo 7º, parágrafo 2º, que é a sumulada. Na súmula 623, você vai citar o artigo, vai citar essa súmula, você vai pontuar também, que nada mais diz que as obrigações de reparar o dano ambiental têm natureza propter rem. Ou seja, se o proprietário, o possuidor, aliena o imóvel com dano ambiental, o adquirente, o novo dono, o novo possuidor, vai responder. Na verdade, vai ter a obrigação de reparar esse dano ambiental. Não é um instituto de responsabilidade civil, é uma obrigação propter rem que adere ao direito real sobre a coisa. A obrigação propter rem, lá no direito civil, ela adere ao direito real sobre a coisa e ela tem o caráter da ambulatoriedade. Ela tem a característica da sequela, da aderência e da ambulatoriedade. Porque ela adere ao direito real sobre a coisa e ela caminha junto com a coisa. Não importa quem seja o novo dono, ainda que a pessoa não tenha causado o dano ambiental no imóvel, ele tem o dever de recuperar. Recuperar o que, Gabriel? Recuperar a área de preservação permanente e recuperar a reserva legal que foram desmatadas, por exemplo. Né? Isso é um exemplo. Pode ser uma nascente contaminada, pode ser uma área contaminada, vai ter o dever de descontaminar também. Então, a recomposição desses espaços também é uma obrigação propter rem. Então, você já tirou o print, isso aqui você vai ler com calma esses dispositivos. A anistia é importante, né, esse marco temporal de julho de 2008, é importante entender quais foram as anistias, os artigos que prevêem ela, e também é muito importante as exceções à APP. Eu não vou trazer nessa microaula, mas você vai ler quais são as exceções à regra da intangibilidade da APP. Agora, outro presente, que é esse quadrinho aqui, quero que você tire um print também, e você vai memorizar a diferença entre área de preservação permanente e reserva legal. Tirou o print? Então, tirou o print, né, galera? Então, são 2 espaços especialmente protegidos pelo Código Florestal. A obrigação de reparar o dano, de recompor essas áreas é propter rem. Então, vamos entender as diferenças entre essas áreas. A área de preservação permanente, ela pode ter vegetação nativa ou não. Gravem isso, porque isso cai muito em prova. Às vezes tem uma questão que ela fala tudo certinho, agora fala assim, somente pode ter vegetação nativa na APP. Tá errado. APP é vegetação nativa ou não. Ok? APP, vegetação nativa ou não. Já a reserva legal é só vegetação nativa. Enquanto a APP comporta vegetação nativa ou não, reserva legal só vegetação nativa, ok? Isso já cai, você já vai ganhar algumas questões só de saber isso. APP pode ser em área urbana ou área rural. Reserva legal, somente área rural. Então, enquanto a APP pode existir em área urbana ou rural, a reserva legal é só para a área rural. Galera, todo imóvel rural precisa ter um percentual do seu imóvel constituído por vegetação nativa, em estágio de regeneração ou não. Essa área, esse percentual vai variar entre 20% a 80%. Já vou falar disso com vocês. Esses percentuais também é bom que você memorize. São bons de memorizar. Você tem que memorizar porque eles caem em prova. Vou falar disso mais tarde. Então, APP, vegetação nativa ou não, reserva legal, só vegetação nativa. APP, área urbana ou rural, reserva legal, só área rural. Todo imóvel rural tem que ter reserva legal. APP, ou a lei cria ou ato administrativo cria.
o ato administrativo também pode criar área de preservação permanente. A reserva legal, a lei já criou a obrigação da reserva legal. Todo imóvel rural deve ter reserva legal, no artigo 12 do Código Florestal. Então, enquanto a área de preservação permanente ela pode ser criada por lei, e o Código Florestal já criou algumas áreas, pelo próprio Código, a APP também pode ser criada por ato administrativo. Mas a reserva legal já foi criada por lei. A obrigação de ter a reserva legal já está estabelecida em lei. Agora, vamos densificar isso aqui. A lei já criou o dever de respeitar a APP, já criou a APP a partir do critério da localização. Então, a depender da localização, se é uma área de nascente, se é a margem do rio, isso já está estabelecido no artigo 4º do Código Florestal. Então, você vai ler a lista de áreas de preservação permanente, né? Exemplo, as faixas marginais, qualquer curso de água. Aí, a largura da APP vai aumentar conforme a largura do corpo hídrico. Você vai ler o artigo 4º, inciso 1. A área no entorno de reservatórios artificiais de água, a área no entorno de nascentes, as encostas com declividade superior a 45 graus, as restingas fixadoras de dunas, estabilizadoras de mangues, os mangues. Então, os topos de morros tem vários locais que, pelo critério geográfico, a lei estabelece que ali são APPs. Agora, o poder público, o poder executivo, também pode criar a APP com base em ato administrativo, seguindo o que diz o artigo 6º do Código Florestal. E aí não vai necessariamente ser o critério da localização. Artigo 6º. Consideram-se ainda de preservação permanente quando declaradas de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo. Esse interesse social aqui é o critério que o ato administrativo vai usar. Se a lei, no artigo 4º do Código Florestal, já adotou o critério da localização, e pela localização você entende se é APP ou não, o Poder Executivo pode, pelo outro critério do interesse social, por ato administrativo, notadamente um decreto, criar outras áreas de preservação permanente que não estão previstas no Código Florestal. Isso não pode acontecer com o quê? Com a reserva legal, gente. A reserva legal são apenas aqueles percentuais que o Código Florestal estabelece. Beleza? É uma grande e sensível diferença entre APP e reserva legal. E por último, existe a regra da intangibilidade da APP. Em regra, não cabe supressão de vegetação em APP. E a reserva legal? Cabe. A reserva legal pode ser explorada em um uso sustentável após autorização e a elaboração de um plano de manejo. Então, enquanto a APP, em regra, não cabe mexer, não pode suprimir a vegetação, a reserva legal pode ser explorada a depender de um plano de manejo sustentável autorizado. Porque a reserva legal, ela está geralmente, e quase necessariamente, em áreas privadas. Então, o proprietário, o possuidor, pode exercer ali as faculdades de usar, gozar e fruir, dispor de forma limitada, após autorização, da sua área de reserva legal. Ele pode fazer manejo florestal, extrativismo em área de reserva legal após a devida autorização. Como tudo em direito tem a sua exceção, o Código Florestal, a Lei 12.651, traz um rol de exceções à regra da intangibilidade da área de preservação permanente. Eu não vou aqui ler para vocês vão fazer esse exercício, já passei aqui a imagem, né, a lista dos artigos, você vai ler esses artigos e memorize as exceções à regra da intangibilidade das APPs, porque essas exceções
caem. E geralmente são as questões medianas para difíceis. Né? Você tem que memorizar quais são as apps pela localização, essas que eu li para vocês, memorizar quais são a lista de apps e memorizar também as regras, as exceções à regra da intangibilidade. Você vai ver que atividades de baixo impacto, atividades que são de interesse público, utilidade pública, elas podem sim excepcionar a regra das apps. E a Mia quer aparecer de novo no vídeo para vocês. Dá um oi, Mia. Muito linda. Então, galera, esse foi o vídeo. Ah, não, eu vou agora só comentar os percentuais de reserva legal. Então, é muito importante isso aqui. Artigo 12, galera. Inciso 1. Você vai notar que os percentuais eles variam na área da Amazônia Legal. Em qualquer região do país, o imóvel rural ele vai ter 20% de reserva legal. Em qualquer região do país, 20% do imóvel rural vai ser a área de reserva legal dele de vegetação nativa, que ele pode fazer uma exploração mediante manejo sustentável, após autorização do órgão ambiental. Na Amazônia Legal, e aí você vai ler os incisos, as alíneas, se for floresta, área de floresta, na Amazônia Legal, a reserva legal vai ficar em 80%. Se é área de cerrado na Amazônia Legal, esse percentual cai para 35%. E se é área de Campos Gerais na Amazônia Legal, isso cai para 20%. Vale atentar também, gente, que essa regra dos 80% é muito rigorosa. Então, tem uma válvula de escape, tem algumas válvulas de escape que esse percentual pode cair de 80% para 50%. E aí tem lá, no artigo 13, ali nos demais dispositivos, regras que vão mitigar isso. Por exemplo, se o município tiver mais de 50% de áreas de unidade de conservação, terras indígenas homologadas no estado, tem uma regra que vai mais ou menos por aí, que você pode diminuir as reservas legais de 80% para 50%. Se eu não me engano, acho que no estado do Amazonas é assim, não sei se o Acre é assim, em Rondônia não é assim. Então você tem como mitigar, compensar isso, desde que a área do município ou do estado tenha muita unidade de conservação, terras protegidas, né? Terras indígenas. Então leia também esses artigos que mitigam o percentual de 80% da reserva legal, que costumam cair. Então, o básico, o mais fácil é distinguir reserva legal de APP. É mediano, assim, uma questão mediana vai te cobrar quais são as hipóteses de APP que a lei estabelece pelo critério da localização. E reputo como questão difícil as exceções à regra da intangibilidade da APP, decorar isso, as nuances, e como cobrança, questão muito difícil que ela vai cobrar as regras de transição da anistia, né, do marco temporal de 22 de junho de 2008. Boa leitura, bons estudos. Se você quiser que eu traga aqui uma aula mais completa, mais densa sobre essa matéria, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, curta e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Eu e a Mia agradecemos. Até o próximo vídeo, galera. Um abraço.